Falar um pouquinho dos filhos. Então, como é que tem sido a semana de adaptação aí para a nova rotina na escola, hein? Independente da idade, tem os acertos, tem os desafios, não é mesmo? A gente essa semana até falou aí de escola nova, quando acontece, né? Que tem novos alunos, como receber esses novos alunos, como conversar com o filho que entra em uma nova escola. Mas agora o nosso foco é a adaptação a essa rotina para toda a família. E olha só, se você tem alguma dúvida, pode participar aqui com a gente, tá? Já sabe como é o nosso WhatsApp, a gente coloca o número aí na tela para você participar, é o 988846107. Manda aí a sua pergunta, porque agora a gente então conversa com a nossa convidada, que é a psicóloga Cat de Oliveira Souza, e daqui a pouquinho a gente começa a mostrar aí a sua participação, a sua dúvida que está chegando. Cat, boa tarde, né? Boa tarde, Solange. Obrigada pela vinda aqui. Primeira pergunta que eu faço é justamente nessa nova rotina. Como adaptar, então, os pais, porque entra a questão de horário certinho e por aí vai, hein? Bom, possivelmente os pais já foram verificando isso antes que as aulas começassem, né? É uma mudança, então todos vão ficar um pouco estressados, os pais, as crianças, mas é preciso que essa adaptação aconteça da melhor forma possível para todos. Independente da idade, por exemplo, eu, mãe Sabrina, tenho uma filha de 2 anos e um filho de 13, 14. Aí fica complicado dessa questão da diferença de idade de um para o outro, é uma conversa diferente? A conversa é diferente pela forma que eles vão entender o que os pais estão comunicando a eles, né? O adolescente ele já tem uma forma mais dinâmica de entendimento, é um pouco mais descolado. Na maioria das vezes ele não vai ter dificuldade de voltar para a rotina escolar. Talvez se tiver que acordar um pouquinho mais cedo, se isso já não for trabalhado um pouco antes do retorno às aulas. O pequeno, ou aqueles que vão pelas primeiras vezes à escola, é tudo muito estranho, é um universo completamente diferente do que eles estavam habituados. Então, a fase da adaptação é bem importante para isso, para eles irem conhecer o espaço, os professores, os amiguinhos, e os pais transmitindo essa tranquilidade de que o que é novo também é legal, né? Criar com os pequenos expectativas positivas, de novas amizades, de um novo lugar que ele vai conhecer e do processo de aprendizado em si só mesmo, né? Bom, a gente já tem umas perguntas que estão chegando aí pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta agora que chega pra gente. É um vídeo, vamos olhar. Olá, a minha pergunta é: como que a gente detecta nos filhos algum possível transtorno de ansiedade ou de falta de atenção por conta da correria? É muita coisa para conciliar e às vezes essas coisas passam despercebidas. Quais são os sinais que não devem passar batido pra gente que é pai e mãe? Obrigada. Tá aí, mexe muito com a questão da ansiedade. E aí? Bom, a ansiedade é algo que vai estar presente. Então, nos primeiros momentos, os pais também não precisam ficar extremamente preocupados com isso, mas observar com o passar do tempo se essa ansiedade diminui ou não. O que é possível de ser observado, né? A forma que essa criança está dormindo, se está muito agitado ou não, né? Se está comendo normalmente, se cria aquele drama em casa, mas quando chega na escola isso melhora. Ok, mas se não melhora, por quanto tempo isso vai ficar? Então, são sinais de uma ansiedade extrema que aí precisa ser trabalhada com mais cuidado. Mas não esquecer que a conversa, o diálogo é o que vai também dando um contorno para essa criança, entendendo que ele vai voltar para casa, que as coisas vão acontecer de uma forma extremamente positiva. Os pais precisam também diminuir muito a sua ansiedade em relação a isso. Eu ia agora perguntar isso. Quantos pais podem influenciar no passar essa ansiedade? Realmente é muito. Porque imagina, né? A gente tem em especial um comportamento das mães que é o medo de deixar o filho sob o cuidado de uma outra pessoa que também é desconhecida e que não é a mãe do filho dela, né? Então ela fica espiando, fica fazendo perguntas, questionamentos e a criança vai perceber esse movimento. Então os pais eles também precisam confiar que o lugar em que eles estão deixando seus filhos é um lugar adequado, apropriado, conhecer a professora, conhecer as outras mães, as outras crianças, mas de um sentido muito mais lúdico e não tão assim, ai, o que é isso que está acontecendo? Porque isso vai deixar a criança muito apreensiva. Tem mais uma perguntinha pelo WhatsApp e é mais um vídeo, olha aí que legal, vamos acompanhar. Olá pessoal, eu sou Germana, trabalho aqui na Escola Bolshoi. É um prazer muito grande estar participando do programa Ver Mais, ainda mais tirando nossas dúvidas sobre essa volta às aulas das crianças. Eu tenho 2 meninas e elas me questionam muito o porquê da mamãe trabalhar o dia inteiro e elas ficarem no colégio o dia inteiro também. Então eu queria saber como que a gente pode lidar com essa situação. Um beijo para vocês. Beijo, obrigada pela participação também aqui com a gente. 2 meninas e aí independe do número de filhos. Essa pergunta acaba acontecendo, né, para pai e mãe que trabalham. Como é que surge essa conversa?
Para que os pais precisam trabalhar? Então, os pais têm que estar conscientes disso para poder transmitir essa informação para as crianças, né? Pode jogar a realidade ali, cartas na mesa. Não penso que pode, deve, né? A criança, ela tem capacidade de compreensão desde que você use uma linguagem adequada. Você não trabalha porque quer, ou por diversão, ou por qualquer outra coisa. Existe uma necessidade aí nessa família, nessa dinâmica. E como que essa dinâmica vai ser arranjada diante de tudo isso? Então, precisa ser muito sincero com as crianças e dizer o porquê que precisa se trabalhar. Não é um castigo ir para a escola. Isso tem que estar muito claro. Bem lembrado. E que a mãe não se culpe. Muitas mães se culpam. Se culpam, e aí elas precisam trabalhar essa ansiedade, essa culpa, porque isso pode estar relacionado ao que elas viveram também quando foram para a escola, né? Se elas sentem que estão abandonando seus filhos, possivelmente isso vai aparecer no comportamento delas. A escola é um meio muito importante de socialização, de aprendizado, então elas precisam acreditar que isso é importante para os filhos, né? A gente também, hoje, né, existem muitos núcleos familiares diferentes. Pais separados, e que muitas vezes ou só a mãe cria ou só o pai cria, a figura da avó também. Isso deve ser muito bem conversado juntamente nesse momento da rotina escolar, porque às vezes a figura de uma avó pode influenciar, às vezes uma tia que é presente também. Isso tem que estar muito claro, né? Você, enquanto mãe, precisa de outros membros da família para te ajudar nessa dinâmica, mas para os pais, o que é importante? E aí pedir para que essas outras pessoas tentem fazer o que você entende que é certo, né? Porque isso é importante para a criança também, porque se cada um utilizar uma forma, né, de cuidar, de educar, isso vai ficar muito confuso na cabecinha deles. E é óbvio que eles vão escolher aquilo que parece ser mais fácil e mais gostoso, né? E quando o filho cobra, a gente vê ele falando da questão de trabalhar o dia inteiro, mas quando o filho cobra, por que você não me busca, mãe? Por que você não me leva, pai? Isso também tem que ser conversado. Sim. Por qual razão que, de repente, você não consegue levar o seu filho para a escola, que ele precisa de topique, ou que ele precisa de carona com um amiguinho, né? Porque, infelizmente, não coincidiu com o mesmo horário que você tem que sair para trabalhar. Mas que vocês podem fazer combinados. Um dia da semana de ir buscar, né? Então, eu penso que isso também vale muito a pena combinar com a criança. Quando acende um sinalzinho de alerta, em que daí, olha, realmente tem que ser algo que precisa de um profissional para dar essa orientação, essa ajuda? Mudança de comportamento, padrão do sono, alimentar, o isolamento social, né? Então, essa mudança brusca de comportamento, depois de umas 2, 3 semanas de adaptação na escola, se isso não melhorar, o ideal é procurar um profissional, conversar na escola se teve algum episódio, algum acontecimento que possa ter parecido ou um bullying ou algo que tenha assustado essa criança, e aí você pode procurar um profissional para tentar descobrir e ajudar essa criança. De modo geral, é boa conversa, então? Com certeza, sempre. Tá certo. Muito obrigada pela vinda aqui, viu? Uma ótima tarde e bom restinho de semana. Obrigada para vocês também.